Fala galera, hoje nós vamos falar de trigonometria. Sabe aquela história de seno, cosseno e tangente que você já ouviu falar? Tem até medo? Preste atenção que é muito fácil. Veja, trigonometria no triângulo retângulo. Para que você comece a entender tudo, você precisa entender o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é todo triângulo que possui, veja, um ângulo reto, por isso o nome retângulo. Então um triângulo retângulo é toda vez que você tiver um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ok? Se você já sabe disso, você agora comigo vai aprender a questão das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quando você olha para um triângulo retângulo, naturalmente todo triângulo tem três lados, certo? E se todo triângulo retângulo tem três lados e o ângulo de 90 graus, como a gente já sabe, então você pode afirmar que a soma desses outros dois ângulos valem 90 graus. Veja, devagar, preste atenção. Todo triângulo tem três lados. O maior lado que você observa, nós chamamos de hipotenusa. Os dois menores lados nós chamamos de catetos. São os menores lados. Peraí, professor, quer dizer então que o maior lado sempre vai ser a hipotenusa? Sempre. Veja que a hipotenusa, ela sempre é um lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se a gente sabe que um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e todo triângulo possui a soma dos três ângulos internos iguais a 180, bem, se eu somar esses três dá 180. Como eu já tenho 90, eu posso dizer que a soma desses outros dois vai dar 90, entendeu? Então, se eu chamei esse ângulo de alfa e esse ângulo de beta, eu posso dizer que alfa mais beta é 90 graus. Preste atenção, foca aqui. Toda vez que dois ângulos somados somarem 90 graus, você pode afirmar que esses ângulos são ângulos complementares. Então, se você observar esse nome, complementar, complemento, você está falando de 90 graus. E aí, dessa forma, você pode ter, por exemplo, se o ângulo alfa vale 30 graus, para 90 falta 60. Então, eu posso afirmar que o ângulo beta vale 60. Acompanha comigo. 30 mais 60, 90. Então, 30 mais 60, 90, com 90, total, 180. Se você tem, por exemplo, agora o alfa valendo 75 graus, para 90 faltam 15 graus. Então, eu posso afirmar que o complemento de 75 é 15. Ou da mesma forma que o complemento de 15 é 75. E existe um caso muito particular, muito comum nas questões de vestibulares. Quando o ângulo vale 45 graus, para 90 graus falta também 45. Significaria dizer que esse ângulo é igual a esse, 45 graus cada um. E aí eu quero traçar contigo uma observação muito importante. Se esse ângulo é igual a esse, naturalmente eu tenho um triângulo isósceles, algo que você estudou no seu ensino fundamental. O que é um triângulo isósceles? É todo triângulo que tem dois lados iguais. Então, se esse ângulo é igual a esse, naturalmente este lado, este cateto, será igual a este. Por que nunca é igual a este? Porque a hipotenusa ela é única, ela é o maior lado, você não pode ter dois maiores lados. Então a hipotenusa é o maior lado, e no caso específico de dois ângulos de 45 graus, não esqueça, os dois catetos também terão a mesma medida. Bem, e agora a gente vai estudar o que a gente falou no começo, seno, cosseno e tangente. Vamos devagar. Primeiramente, nós temos um triângulo retângulo. Agora, neste triângulo retângulo, a medida da base eu chamei de Azinho, a medida da altura eu chamei de Bzinho e a hipotenusa eu chamei de Czinho. Veja, eu falei agora em base e altura, que são nomenclaturas semelhantes. Então, não esquece que isso é um cateto, isso é outro cateto, ok?
Então os dois catetos eu chamei de A e B, a hipotenusa eu chamei de C. Os ângulos internos, nós temos um ângulo reto que vale 90 graus, e nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta que eu quis chamar dessa forma. E aí, primeiramente, o que é o seno? A gente vai definir o seno como sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para você não esquecer, veja, bem aqui eu coloquei uma legenda para você. CO, cateto oposto. CA, cateto adjacente. IP de hipotenusa. Preste atenção, professor, o que é um cateto oposto? Você que está aí do outro lado da tela, você está de frente para mim. Então, vamos considerar nesse caso que você está oposto a mim, oposta a mim. O cateto adjacente é próximo, é colado, é do lado, tem a ver com fronteira. Então, cateto adjacente é como se você estivesse do meu lado. Então, acompanhe uma coisa, preste atenção. Se eu quero saber quem é o cateto oposto ao ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, o cara que está de frente para o ângulo alfa é o lado azinho. Então, o cateto oposto é o azinho. Semelhante, quem seria o cateto oposto ao ângulo beta? É quem está de frente para o beta, no caso, este outro cateto que eu chamei de Bzinho. E se fosse adjacente? Lembra, adjacente está do lado, está colado. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o que está colado. O único cateto colado ao ângulo alfa é o cateto que eu chamei de Bzinho. Se eu tomasse como referência o ângulo beta, o único cateto adjacente colado no ângulo beta é o cateto azinho. Então veja, depende da referência. A referência ela é essencial para você não se confundir. Então, cateto oposto a alfa, A. Cateto adjacente a alfa, Bzinho. Agora, se eu venho para o ângulo beta, cateto oposto a beta, lado Bzinho. Cateto adjacente a beta, lado azinho. A hipotenusa sempre vai ser a mesma. Então veja que eu coloco para você da seguinte forma. Vamos definir o seno como sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sendo assim, se eu quero o seno de alfa, acompanha comigo. Minha referência é o ângulo alfa agora. Então, ângulo alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, quem é? Lado A. Então, A dividido pela hipotenusa, a nossa hipotenusa é o lado C. Então, dessa forma, eu posso dizer que o seno de alfa, neste exemplo, neste contexto, nessa condição, vai ser A sobre C. E o seno de beta? Agora, minha referência é o ângulo beta. Veja, beta, cateto oposto, lado Bzinho, hipotenusa Czinho. Então, fica B sobre C. Agora, o cosseno. O cosseno já não leva mais em consideração o cateto oposto. Leva-se em consideração o cateto adjacente, aquele que está do lado do ângulo, coladinho. Então, veja, se eu quero o cosseno do ângulo alfa, minha referência é o ângulo alfa. Então, você vai lá para a figura, olha para o ângulo alfa e responde. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Quem é que está colado no ângulo alfa? É o cateto B. Então, fica B dividido pela hipotenusa, C. E o cosseno de beta? Minha referência agora é o ângulo beta. Ângulo beta, cosseno de beta, cateto adjacente a beta. Cateto adjacente ao ângulo beta, o cateto colado no ângulo beta é este cateto azinho. Então fica azinho, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, Czinho. Se você analisar com bastante cuidado, com bastante cautela, olha para cá. O seno de alfa é A sobre C.
o cosseno de beta também é A sobre C. Então, o que a gente pode concluir? A gente conclui que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Da mesma forma que eu posso concluir que o seno de beta, B sobre C, é igual ao cosseno de alfa, B sobre C. Seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Professor, tá. Até aí tá beleza. Mas o que isso quer dizer na prática? É simples. Se você puxar aquilo que você já estudou lá no seu ensino fundamental, lembra daquela tabelazinha de seno, cosseno e tangente? Se você não lembra, você vai lembrar aqui, tá? A gente vai lembrar nessa mesma aula. Acompanha. Eu estou te dizendo que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então eu posso te dizer que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Por quê? Lembra que alfa e beta precisam ser complementares. 30 mais 60 não é 90? Então o seno de 30 com certeza vai ser igual ao cosseno de 60. Da mesma forma que o seno de 25 graus vai ser igual ao cosseno de 65 graus, porque 25 mais 65 dá 90 graus. Você pode pesquisar na internet, puxar em qualquer tabela trigonométrica, você vai perceber essa relação. Por exemplo, o seno de 80 graus vai ser igual ao cosseno de... Isso, perfeito, de 10 graus, porque 80 mais 10 é igual a 90. Essa relação ela é válida, você não pode esquecer que ela é muito útil em muita resolução de questões, tá? Para a gente finalizar as definições das razões trigonométricas, nós temos a tangente. A gente vai definir a tangente da seguinte forma. Tangente é o seno dividido pelo cosseno. Peraí, mas o que é o seno, professor? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente aqui dividido pela hipotenusa. Você percebe que aqui você tem uma divisão de frações. Você pode simplificar este termo com esse. Então a gente acaba concluindo que a tangente nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Atenção, atenção. Aí, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Note que a tangente não faz uso da hipotenusa. Quem é que faz uso da hipotenusa, professor? Apenas o seno e o cosseno. A tangente faz uso apenas dos dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente, aquele que está colado, que está do lado. Sendo assim, tangente. Nós temos aqui tangente de alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha o alfa, cateto oposto A, cateto adjacente B. Então fica aqui A sobre B. E se fosse tangente de beta, nós teríamos tangente de beta, cateto oposto B, dividido pelo cateto adjacente A. Então fica B sobre A. E aí você tem aqui, ó, B sobre A. Então, resumindo tudo que a gente falou, o seno de um ângulo sempre é igual ao cosseno de outro, ok? O seno utiliza a hipotenusa, o cosseno utiliza a hipotenusa, a tangente faz uso apenas dos dois catetos. Agora, a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação para que você possa compreender como desenvolver isso na tua prova do vestibular, ok? E agora, a gente vai fazer um exemplo para você compreender como você deve desenvolver a ideia de seno, cosseno e tangente numa determinada situação dentro da trigonometria. Veja, acompanhe comigo. Se, por exemplo, você tem esse triângulo retângulo
com os catetos medindo 27 e 36, e a hipotenusa medindo 45. Ângulo alfa é esse de baixo, esse azul, e o ângulo beta é esse preto aqui de cima, ok? Este ângulo reto, não esqueça que ele sempre mede 90 graus. Então você tem, acompanha comigo, seno de alfa. Lembra que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então você tem, vamos lá, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Se você olhar para o ângulo alfa, o cateto oposto é 36. Então você tem 36 dividido pela hipotenusa. Não esquece que a hipotenusa sempre é o maior lado, no caso agora mede 45. Então você tem aqui por 45. Você pode simplificar isso aqui por 9. Simplificando por 9, você obtém 36 dividido por 9 é 4. 45 dividido por 9 é 5. Significa dizer que o seno de alfa é 4 sobre 5. Se você dividir ainda 4 sobre 5, você chega num resultado igual a 0,8. Você pode representar tanto em forma de fração quanto em forma de número decimal. Só para que você não esqueça, tá? 4 quintos, esses 4 quintos, se você dividir, ele é igual a 0,8, ok? E agora, seno de beta. O seno, não esquece, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto ao beta, nós temos 27. Então você fica com 27 dividido pela hipotenusa 45. Professor, ainda dá para simplificar? Sim, você pode continuar simplificando isso por 9, do mesmo jeitinho como no exemplo anterior. 27 dividido por 9 é 3, 45 dividido por 9 é 5. Significa dizer que o seno do ângulo beta é 3 quintos. Se você dividir, você acha um valor exatamente igual a 0,6. Então você pode deixar sua resposta em forma de fração ou ainda em forma de número decimal. Sobre o seno é muito simples, é só isso. Cosseno e tangente também é muito fácil, acompanha comigo. Agora eu vou trabalhar com o cosseno. O cosseno, por definição, como nós trabalhamos já, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá certo? Cateto adjacente, lembra, adjacente é aquilo que está colado. Olha a dica, colado, cosseno, ok? Então você tem cateto adjacente. Quem é o cateto que está colado no ângulo alfa? Venha para a figura, o ângulo alfa, o cateto que está colado a ele é o 27. Então você tem 27 dividido pela hipotenusa, que é 45. Então você tem aqui 45. A gente pode simplificar, como nós já fizemos nos exemplos anteriores. Simplifique por 9. Simplificando por 9, 27 dividido por 9 dá 3. 45 dividido por 9 é 5. Portanto, seno de alfa é 3 quintos, ok? Se fosse o cosseno de beta, agora você tem que olhar para o ângulo beta. Veja, o ângulo beta está aqui, o cateto que está colado ao beta é esse 36, ó. Então fica 36 dividido pela hipotenusa, que é 45. E aí você tem aqui 45. Da mesma forma, a gente pode simplificar isso por 9. Ok? 36 por 9 é 4. 45 por 9 é 5. E fim de papo. Professor, é só isso? Se for um exemplo dessa forma, sim, é só isso, tá?
E agora veja, se a gente for trabalhar com a tangente, lembra que eu te falei agora há pouco, a tangente ela não faz uso da hipotenusa. A tangente ela sempre utiliza os dois catetos. Na ordem, o cateto oposto, depois o cateto colado, o cateto adjacente. Então você tem aqui, ó, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora você tem que identificar qual é o ângulo que você tem que tomar como referência. Ângulo alfa. Ângulo alfa está aqui. Cateto oposto, 36. Cateto adjacente, 27. Então fica 36 para 27. Simplificando isso, você simplifica aqui por 9. Você já sabe quanto vai dar. 36 por 9 é 4. 27 por 9 é 3. Simples assim, ok? E a tangente de beta? Mesma coisa, só que agora você vai olhar para o ângulo beta. Ângulo beta, cateto oposto. Agora o cateto oposto é o 27, porque a referência mudou. Cateto oposto 27 e o cateto adjacente 36. Então fica 27 por 36. E aí agora você vai simplificar aqui, ó, por 9. Simplificou por 9. 27 por 9 é 3. 36 por 9 é 4. E fim de papo. Professor, o senhor estava resolvendo e eu percebi uma coisa. Veja, atenção. Eu percebi que o seno de alfa deu 4/5. E o cosseno de beta também deu 4/5. Lembro que eu falei para você agora há pouco. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então o seno do alfa vai ser igual ao cosseno do beta. Da mesma forma que o seno do beta vai ser igual ao cosseno do alfa. Ok? E a tangente, o que é importante você tomar conhecimento? A tangente de alfa deu 4/3. A tangente de beta deu 3/4. Ué, professor, é o inverso? Sim. A tangente de um ângulo sempre vai ser o inverso da tangente do outro ângulo. Ok? Bem, agora vocês precisam compreender o que são os ângulos notáveis. Primeiramente, pessoal, a palavra notável quer dizer destaque. Ou seja, na matemática, quando você vê esse termo notável, quer dizer que são situações matemáticas que acontecem com bastante frequência, que aparecem de forma recorrente. Então, você tem aqui os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 graus e 60 graus. E para cada um desses ângulos existe um valor fixo de seno, cosseno e tangente. Acompanha comigo, veja. Se você precisar em uma determinada questão do seno do ângulo de 30 graus, você pode trabalhar da seguinte forma: seno de 30 é 1/2, ou ainda meio. Seno de 45 graus, se você precisar, raiz de 2/2. Seno de 60 graus, raiz de 3/2. Esses valores todos que vocês estão vendo nesta tabela, todos eles são demonstrados matematicamente. Todos eles. Só que o nosso objetivo aqui não é trabalhar com as demonstrações. O nosso objetivo é fazer você conhecer os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, para que na hora que você for precisar, na hora de resolver uma determinada questão, você saiba esses valores e saiba aplicá-los. Veja, você, na prova do seu vestibular lá no Enem, você é obrigado a saber quanto é o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Desses três ângulos você é obrigado a saber. Desta forma, ok? Dos demais ângulos, professor, se for um ângulo de 20 graus, 20 graus não é um ângulo notável. Então, se no desenvolver da questão você precisar
do seno de 20 graus, o elaborador da questão vai colocar lá no finalzinho da questão: use seno de 20 igual a tanto. Ok? Então ele vai dar para você o valor. Você nesses valores não é obrigado a saber, mas para os ângulos notáveis sim, porque são situações recorrentes. Ok? Existem algumas questões do Enem onde os elaboradores, ao elaborar a questão, eles colocam ainda, por exemplo, use seno de 30 igual a meio. Veja, 30 é um ângulo notável, mas o elaborador daquele item, ele fez questão de colocar para o aluno o valor do seno de 30. Ele era obrigado a fazer isso? Não, porque segundo os documentos que regem a educação no país, o nosso candidato ao vestibular, ele é obrigado a saber, tá certo? Então não esquece, ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus, seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vamos para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60, meio. Você percebe que o seno de 30, meio, é igual ao cosseno de 60, que também é meio. Por que isso acontece? Lembra que eu falei para você há pouco? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 é igual a 90 graus. Eles são ângulos complementares. Se eles são ângulos complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Se o complemento de 30 é 60, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Veja, acompanhe. O seno de 30 é meio, cosseno de 60 também é meio. E se fosse o inverso? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. O seno de um é igual ao cosseno do outro, porque eles são ângulos complementares. Percebe como é fácil? E agora, se for o ângulo de 45, pensa comigo. Quem é o complemento de 45 graus? O complemento de 45 graus é o próprio 45. Então, o seno de 45 tem que ser igual ao cosseno de 45. Veja, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Repito, para tudo isso existe uma demonstração matemática que foge do objetivo desta aula, tá? E a tangente? A tangente são casos particulares que também tem demonstração e basta você memorizar. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Atenção! Não esquece, primeira linha, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Próxima linha é o contrário, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. A tangente que muda, fica raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Perceba que são valores talvez um pouco complexos de você decorar, de você memorizar, mas é necessário. Em uma outra videoaula, eu vou gravar um vídeo para você, para te ajudar a memorizar esses valores com uma técnica bem mais simples, que não é o objetivo dessa aula agora, ok? Então não esqueça, você precisa desses valores para resolver algumas determinadas questões. Por exemplo, este exercício. Nós temos um triângulo retângulo. Quem são os catetos? Olha para o triângulo retângulo. Os catetos são B e 12 raiz de 3, porque o ângulo de 90 graus está bem aqui, o ângulo reto. E a hipotenusa é o maior lado, é o lado que sobra, é este lado A. Temos um ângulo pré-determinado de 60 graus. E o que eu quero nessa questão? Eu quero achar o valor do A, quanto mede a hipotenusa, e eu quero achar o valor do B, quanto mede este outro cateto. Veja que nós temos na questão duas informações só. Nós temos
um ângulo e um lado, naturalmente além do ângulo reto de 90 graus. Então seria uma terceira informação, mas como a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, então obrigatoriamente já existe o ângulo de 90 graus. Bem, o que é que você vai precisar saber? Basta você saber trabalhar com os valores da tabela que eu coloquei para você aqui ao lado. Então atenção, veja que para achar o valor de A, acompanha comigo. Eu tenho a hipotenusa, 12 raiz de 3 é cateto e o 60 é ângulo. Pensa comigo, acompanha. Esse 12 raiz de 3, ele é cateto oposto ou é cateto adjacente ao ângulo de 60 graus? Muito bem, se você pensou cateto oposto, você está correto. 12 raiz de 3 é cateto oposto ao ângulo de 60. Então, se você vai trabalhar com o cateto oposto e a hipotenusa, cateto oposto, hipotenusa, opa, é seno, cosseno ou tangente? Muito bem, seno de 60 graus. Você vai trabalhar em cima do seno de 60 graus, veja. Seno de 60, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então isso vai ser igual ao cateto oposto 12, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, Azinho. E aí, meu filho, é muito simples. Seno de 60, olha para a tabelinha, procura o seno de 60, seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então substitua. Raiz de 3 sobre 2. No lugar do seno de 60, eu coloquei raiz de 3 sobre 2. Eu vou pegar a tampa aqui do pincel que caiu. Pronto, voltei. Agora, nós temos 12 raiz de 3 dividido por A. Agora é um processo de operações matemáticas básicas. Veja, acompanhe comigo. Você sabe que você tem aqui uma igualdade. Você sabe que você pode multiplicar cruzado. Então você tem A vezes raiz de 3. Fica A raiz de 3 igual 2 vezes 12 raiz de 3, 24 raiz de 3. Ok? E agora, essa raiz de 3 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então você tem A igual a 24 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. E aí você divide, ó, você pode simplificar a raiz de 3 de cima com a raiz de 3 de baixo, e aí você tem o Azinho igual a 24. Muito fácil, muito fácil. Veja, atenção, você já achou o valor do Azinho. Esta medida é 24. Está faltando agora achar o valor do B. E para achar o valor do B, eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Veja, para a gente achar o valor do B, você tem, atenção, o B, ele é o cateto oposto ou o cateto adjacente ao 60? Eu acho que você concorda comigo que ele é o cateto adjacente, correto? Então, se ele é o cateto adjacente, basta você trabalhar, por exemplo, cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, muito bem. Então, cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente B dividido pela hipotenusa A. O Azinho a gente acabou de achar, ó. E aí você tem cosseno de 60, olhe para a tabela, você tem que lembrar desses valores. Cosseno de 60 é meio. Então você substitui o cosseno de 60
por meio. Então fica meio igual, o B você quer achar, o A nós já achamos, o A vale 24. 24. E agora é só multiplicar cruzado. Multiplicou cruzado, 2 vezes B, 2B, 1 vezes 24, 24. E daqui nós concluímos que o B, se você pegar o 2 e passar dividindo, 24 dividido por 2 é exatamente 12. Você percebe que é muito fácil. Espero que você tenha gostado da aula. Curta este vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo.